Bom dia a todos, pessoal. Agradeço o convite aí, Tyron. Parabenizo os colegas aí pelas apresentações. Eu sou Marcelo de Arruda, sou sócio do Grupo SG. Na sua base, a SG tem duas empresas principais, né? Que a gente tem um background diferente do restante dos palestrantes, né? A gente é uma empresa de característica de mercado financeiro, né? Então, a gente tem a SG Investimentos, onde a gente assessora patrimônios de empresas de famílias, né, de alta renda, né, de alto patrimônio, diversificando seus investimentos no Brasil e no exterior, e tem a SG Capital, onde a gente assessora as empresas dessas famílias em captar recursos com fundos de investimento, em operações de fusões e aquisições e de gestão baseada em valor, né, maximizar o seu valor no mercado. Então, eu não preparei uma apresentação em si, vou fazer algumas falas sobre alguns fundamentos de negócios para relacionar com o diálogo que os colegas anteriores fizeram, mas trazendo uma ótica financista, né, economista, sobre criar valor para a empresa, né? Então, nesse gancho, o primeiro ponto que a gente pode relacionar dessas conversas que foram colocadas, né, tanto em relação do funcionário, em relação com os dados, proteção, é de entender o que é a firma, né? O que é a função da empresa, né? Então, um debate clássico na administração que trata de a discussão da teoria dos shareholders com a teoria dos stakeholders. Quer dizer o quê? Shareholders são os acionistas da empresa, os sócios da empresa, né? Então, existe uma concepção clássica que foi do Friedman, que foi do Michael Jensen, de que a função da empresa é maximizar o valor do acionista, né? Maximizar a riqueza dos seus sócios. E que se você tivesse algum outro foco, você poderia perder competitividade no mercado. Já dos stakeholders, seria de que você tem o sócio como uma das figuras dentro da empresa, mas que você tem que ter indicadores no seu relacionamento com funcionários, com fornecedores, com o governo, com a sociedade, né? Então, esse era o debate. No decorrer do tempo, essas concepções se uniram, né, de certa forma, com o pessoal dos stakeholders, né, através da tese de investimentos ESG, né, investimentos mais sociais, argumentando que no momento que você passa a olhar os stakeholders, né, olhar sua relação com a sociedade, indicadores com funcionários, indicadores fornecedores, com outras áreas que não acionista, você pode maximizar a própria riqueza do acionista ao proteger a sua empresa nessas outras questões. E aí, quando a gente está falando esse conceito de entender a maximização da riqueza do acionista, seja você usando a teoria do shareholder ou teoria do stakeholder como base, é importante, porque se a função da empresa é essa, as propostas que você vão ter que trazer para o teu negócio, no limite, elas têm que impactar a criação de riqueza do negócio, né? Já que essa é a função de se ter uma empresa. Então, nesse sentido, como a gente entende que a função da empresa é criar riqueza, a gente tem que ter medidas de como a gente está criando valor, não. Né? E esse é um dos papéis que a gente faz, né, no processo de tanto captar investimentos para empresas, quanto fazer fusões e aquisições, né, principalmente vendendo empresas para compradores estratégicos ou financeiros. Você tem que, então, entender como é que se avalia uma empresa, quanto é que vale uma empresa. Né? Isso é mais comum as pessoas olharem para empresas que estão na Bolsa de Valores, né? Que estão sendo negociadas no dia a dia na Bolsa de Valores. Então, eles sabem quanto é que a Apple está valendo, quanto é que a Amazon está valendo, quanto é que a Petrobras está valendo. Só que, na prática, mesmo as empresas de capital fechado que não estão na Bolsa, elas também têm valor e elas também podem ser negociadas, que é o trabalho que eu faço no meu dia a dia. E esse valor de mercado da empresa, ele é mais determinante até que o próprio lucro contábil. Uma empresa que tem lucro contábil, ela pode quebrar amanhã. Por quê? O lucro contábil, ela pode estar fazendo uma série de vendas a prazo e ela tem que ter já pode ter um fluxo de caixa, ela está gastando constantemente o recurso descasado das vendas a prazo dela. Então, ela pode, na contabilidade, dizer que ela tem lucro, mas o fluxo de caixa dela não vai fechar a conta, ela vai quebrar. Então, o que cria riqueza realmente é a valuation da empresa. Se ela, um empresário que montou uma empresa que valia zero, hoje ele tem uma empresa que vale 3 milhões, 4 milhões, daqui a 5 anos vale 15 milhões. Esse processo de criação de um negócio, de um valor, é o que determina a riqueza. Então, quando a gente olha
a riqueza lá. Elon Musk, o cara mais rico do mundo, Jeff Bezos, o segundo cara mais rico do mundo, não é o dinheiro que eles têm na conta bancária, não é a aplicação dele, não é o investimento dele necessariamente, não é o salário dele, muitos nem têm salário, é o valor do equity, o valor de mercado da empresa deles. Isso a gente tem que trazer para os outros negócios, né? Porque esse é o indicador que você sabe se teu negócio está funcionando ou não, acompanhar a valuation dele. E o que determina a valuation de uma empresa? Não é a propriedade dela, não é se ela tem fábricas, maquinários, se ela tem um nome famoso, não é se ela tem histórico de lucros ou não. O principal elemento de avaliação da empresa é sua capacidade de geração de fluxos de caixas futuros, né? O caixa é muito determinante. Então, por que a geração de fluxos de caixas futuros? Que é a capacidade da empresa de gerar esses fluxos de caixas futuros, descontado o risco da empresa e as contingências delas. Por quê? Se hoje chega uma pessoa, eu chamo a sua empresa para apresentar para um fundo de private equity, um fundo de investimento, para investir nela, ou para vender ela para uma outra empresa, quem está comprando não está pegando que você teve lucro no ano passado, o ano anterior, nada disso. Ele está comprando a tua capacidade de gerar resultado para ele no futuro, descontado as contingências que ele possa ter que pagar e descontado o risco dele ter assumido o teu negócio. Então, a geração de fluxo de caixa futuro, ele é o principal determinante de valor de uma empresa no mercado, né? Então, é por isso que o Nubank vai ser negociado na Bolsa de Valores americana a 50 bilhões de dólares, sendo que ele tem R$ 0 de lucro, né? Ele começou a ter um trimestre de lucro esse ano, mas ele não tem nenhum ano de lucro. Por quê? Porque o Nubank, na forma que ele executa, a relação que ele tem com esses produtos, a inovação que ele possui, e o próprio capital intelectual, né, que ele possui, né, que é diferente de outros bancos, ele tem uma projeção que no futuro ele vai ser um player muito significativo e lucrativo nesse mercado. Então, é a capacidade futura que determina o valor. Porque a empresa pode ter lucro hoje numa indústria que está morrendo. Então, ela no futuro não vai valer nada. Então, esse ponto é importante de se relacionar com a inovação, de se relacionar com o que a gente está discutindo aqui de capital intelectual. É tentar passar sendo bem breve, né? Então, num processo de M&A, fusão e aquisição, você pode fazer isso não só com grandes empresas, né? Eu já negociei empresas que faturavam centenas de milhares, empresas que faturavam centenas de milhões. Então, o mercado tem liquidez para várias empresas. Quando você faz o M&A, você antecipa o resultado do acionista. No M&A é o quê? Mergers acquisitions, é fusões e aquisições. Quando você vende a empresa parcial totalmente, né? Então, essa é uma forma de criação de riqueza. O que está sendo discutido hoje com o pessoal, como é que se relaciona com a criação de riqueza? A criação de riqueza na empresa ela pode acontecer aumentando os fluxos de caixa que ela gera, né, os caixas livres que ela gera, ou diminuindo o risco da empresa. Então, quando o Bruno coloca sobre a LGPD, de fato, grande parte do pessoal da LGPD está discutindo um ponto ali de contingências, de riscos, né? Então, isso é um ponto maximizador de riqueza também, né? Pode ser que o consultor lá da LGPD, ele não está trabalhando para você, geralmente, entrar para aumentar, vender mais, para aumentar a tua maximização de caixa. Mas o fato de você respeitar a LGPD vai permitir que você não tenha as contingências de descumprir ela. E o fato de você não ter essas contingências vai diminuir o risco da tua empresa e diminuir os descontos que ela teria sendo negociada no mercado. Então, se aumenta o valor da sua empresa também com questões de proteção, de seguir legislação e etc. Então, há uma forma de quantificar, né? Então, para a questão de gestão de pessoas, né? De retenção de talentos. A retenção de talentos ela vai tanto poder você ter profissionais que ajudam a gerar maior caixa, quanto também vai diminuir o risco da empresa ao perder ele para talvez para um concorrente que quer tomar a tua participação no mercado com aquele talento, né? Então, isso você vê o impacto real de criação de valor da empresa, usando a valuation dela como medida, né? Que é a forma que as grandes empresas utilizam, acompanhando a criação de valor da empresa pela a valuation dela. Então, quando a gente olha, né, quando aparece alguma empresa para captar investimentos com a ESG, alguma coisa nesse sentido, tem alguns elementos básicos que a gente olha para um negócio, né? Que um filtro inicial para ver se faz sentido ou não, né? Então, por exemplo, a gente pode olhar o risco e retorno do mercado. Se é possível você olhar, cada indústria possui suas rentabilidades gerais,
a taxa de sobrevivência das empresas naquela indústria. E qualquer empresa que se apresente dizendo que ela tem alto retorno e nenhum risco, isso se chama fraude, porque todo empreendedor possui riscos, né? Todo empreendimento possui riscos, né? Então, você diz que não tem risco, você já sabe que é uma fraude, né? Então, esse é o primeiro ponto que você olha, é o risco e retorno daquele mercado, porque cada mercado vai possuir diferentes cenários, né? Então, existem mercados, né, em tecnologia, né, indústria farmacêuticas, possuem uma rentabilidade maior, margem de lucro maior do que outros setores que as margens são pequenas, mas pode ser que taxas de sobrevivência sejam distintas. Então, é um ponto de se olhar. Um outro aspecto é o tamanho do mercado. Às vezes o empreendedor ele tem uma ideia, né, ele olha uma oportunidade, mas às vezes a quantidade de pessoas que está dispostas a pagar por aquilo é uma lacuna tão pequena que não tem um tamanho de mercado suficiente para aquela solução ainda, para ter uma escala. Então é importante eu analisar isso. O outro ponto é a taxa de crescimento. Esse mercado que ele está querendo atuar, ele está em crescimento ou ele já está num ciclo de vida de retração, já está num ciclo de vida de que já está maduro, aquelas indústrias já estão mais consolidadas. E outra estrutura de mercado, né? Aqui não é um mercado monopolista, é um mercado de oligopólio, é um mercado ainda de concorrência aberta, né? Porque você pode olhar, o serviço de energia é horrível, né? Está sempre caindo minha luz, vou competir com a Equatorial. Você não pode, é um monopólio. Vou fazer um refrigerante melhor do que a Pepsi e a Coca-Cola. Olha, eles já são um oligopólio, eles têm uma rede de distribuição, de escala, de produção, que vai ser muito difícil de você competir, porque ele já botou lá no restaurante só pode ter a Coca-Cola, você não vai conseguir colocar o seu lá. Então, esses pontos de barreiras também são importantes. Aí, por último, você entra na vantagem competitiva, que é, você viu que tem um risco e retorno legal no teu negócio. Você viu que tem tamanho de mercado suficiente para você entrar. Você viu que o mercado está crescendo. Você viu que não é um monopólio ou oligopólio que você consegue entrar para competir. Então você vai entrar o quê? Desde que você tenha vantagem competitiva, né? Então essa vantagem competitiva é o ponto onde o empreendedor tem mais controle para interferir, né? Porque ele não tem controle sobre o tamanho do mercado, não tem controle sobre o risco de se empreender, mas ele tem controle sobre a forma que ele vai empreender. E aí essa discussão do capital intelectual que o pessoal está trazendo é um dos pontos de vantagem competitiva que a empresa pode ter para conseguir maximizar o seu valor no negócio, né? E vantagem competitiva, conceitos clássicos, né, são de você ter uma vantagem competitiva diferenciada em custos, né, uma gestão de custo, então um custo inferior e atingir aquele cliente que tem uma sensibilidade maior ao preço, ou estratégia de diferenciação, que pode ser de nicho, né, ou mais amplas, né, que é essas que a gente vai poder abordar melhor o uso do capital intelectual, o uso dos talentos, né. Então, esse desenvolvimento do capital intelectual, ele vai ser muito determinante para você criar essa vantagem competitiva, né? Porque para você ter um diferencial em relação às outras empresas, não dá para você ter o mesmo nível, né, de conhecimento, né, de estrutura do que as outras, senão você vai ser uma mera cópia e na tua valuation isso vai se refletir. Você provavelmente vai ter uma valuation menor que a média das empresas pares, das empresas que estão competindo com você, né, que já tem mais tempo, né? E como é que você vai saber se tem uma vantagem competitiva de fato? Isso daí não é dito pelo empreendedor, né? Porque a gente atua com empresas de diversos setores, né? Eu já fiz M&A para provedor de internet, para rede de restaurantes, para setor de saúde. Aí eu vou lá vender lá uma rede lá de açaí. Aí o empreendedor vai dizer, minha vantagem competitiva porque meu açaí é mais gostoso. Não, isso não é, isso é uma opinião, né? A vantagem competitiva vai ter que ser encontrada na participação do mercado, na tua geração de fluxo de caixa, no risco, na volatilidade da tua geração de fluxo de caixa, né? No teu poder de mercado de fato. Então, não é uma opinião, não é uma coisa subjetiva. A gente determina essa vantagem competitiva, né? E entrando nisso, né? Então, como é que a gente pode puxar, né, sendo bem objetivo, assim, estou correndo bastante pelo tempo, o pessoal já deve estar bem, bem à frente aí, mas essa discussão financeira, essa maximização de riqueza, de fazer fusões e aquisições, de fazer, captar os investimentos com fundos de investimentos, é o que está cada vez mais forte, que esse já é uma ponta aqui para o Nordeste, para Alagoas, para esse tipo de operação, a gente vem recebendo muita demanda.
Então, o que o Tyron, o pessoal que está trazendo do capital intelectual, tem que dialogar com as finanças corporativas, né? Então, tudo que a gente está propondo aqui, a gente tem que dizendo, olha, não é para ficar só bonitinho, não é para ficar uma coisa, não, isso aqui a gente está criando valor. Quando você cria valor para o seu funcionário, quando você cria valor para o seu fornecedor, quando você cria valor para a sociedade, para o governo, respeitando as leis, você está aumentando o valor da sua empresa no mercado, ou diminuindo o risco dela, ou você aumentando a geração de fluxo de caixas. Então, o empreendedor, ele não vai se interessar por isso, meramente por uma questão de contingência, de eu vou seguir a LGPD porque eu não quero tomar multa. Não, é porque se você não seguir, no momento que você quiser captar um investimento, você não vai conseguir. No momento que você quiser vender a sua empresa, você vai ter um desconto de 400 mil reais que vai ser o acúmulo de contingências que você vai ter, né? Porque no processo de fusão e aquisição, a gente faz a valuation, né? Metade da equipe da SG é economista, mas metade é advogado. Então, o pessoal faz a due diligence trabalhista, societária, né, regulatória, para olhar todas as contingências. Já teve caso, né? Era uma empresa no setor de educação que ela teve que ser vendida a zero. Por quê? Porque ela tinha tanta contingência tributária que quem comprou assumiu a dívida dela para trocar o negócio e conseguir pagar a dívida. Então foi melhor para o empresário ele passar a dívida para alguém e não receber nada por isso do que ficar com uma operação. Então, então, o advogado, que seria um custo para ele, na verdade, seria o cara que impediria ele de ter acumulado essas contingências todo, o contador, né, que fizesse o trabalho tributário junto com ele. Então, a relação de risco, né, de cuidar dos riscos da empresa e de cuidar de geração de caixa, as duas se relacionam no processo de maximização de valor. Então, todos esses pontos aí que os consultores, os advogados estão colocando, tudo isso a gente tem como pode trazer para um ponto de discussão de finanças corporativas, um ponto de discussão de maximização de valor, para ter medidas quantitativas disso que a gente está propondo para as empresas, né? Então, era essa provocação que eu queria trazer, né? Vocês podem, ainda não preparei a apresentação, mas vou deixar aqui meu contato, né, para Marcelo de Arruda. SG Capital é nossa empresa de fusões e aquisições, a SG Investimentos é de assessoria dos investimentos, da liquidez das empresas, e a gente também tem o Mercado Jornal, que é um jornal de economia, negócios aqui para a região de Alagoas, né? Então, são as empresas principais do grupo. Então, essa questão do empresário como indivíduo, ela pode ser um ponto positivo e, ao mesmo tempo, também pode ter um risco de ser negativo para o valuation da empresa, né? A gente tem casos, né, de empresas onde se confunde a empresa e o CEO, né? Se confunde a empresa e o empreendedor, né? Então, ele é visto ali como um cara visionário, o criador de valor, mas é muito importante que a empresa, esse empresário, ele passe essa inteligência com parte da cultura da empresa que possa ter sucessores, né? Por quê? Se esse cara é fantástico, esse cara tem um baita inteligência de mercado, ele em si, num processo de valuation, você avalia os fluxos de caixa projetados nos próximos anos e a perpetuidade, ou seja, o que está além do que você consegue projetar. No que está além do que você consegue projetar, você tem que considerar a sucessão, porque tem esse empreendedor, se ele morre, não tem perpetuidade, porque todo o conhecimento, a visão está nesse empreendedor. Então, por exemplo, a Apple conseguiu sobreviver porque o CEO, o Tim, ele conseguiu fazer uma execução muito interessante na Apple após a saída de Steve Jobs. Se não tivesse um sucessor, acabaria a empresa ali. Então, o empreendedor, ele tem que construir uma marca, ele tem que construir a credibilidade, a confiança nele, a inteligência de mercado dele, mas para você ter valor como empresa a nível de mercado financeiro, você tem que difundir esse conhecimento de forma equilibrada para a tua empresa, para poder ter sucessores, né? Porque senão isso vai ser um risco, porque vai dizer, a empresa depende dessa pessoa somente, ou seja, se eu perder essa pessoa já era. Então, para o investidor, né, isso é um risco grande, né, ele investir na empresa que depende de uma pessoa, e para um processo de fusão e aquisição, a gente tem dois níveis. Tem fusões e aquisições que são cash-in, onde uma aquisição parcial e o comprador ele bota dinheiro na empresa para a empresa crescer, e tem fusões e aquisições que são cash-out, que ele vai comprar a tua empresa para tu sair da empresa e ele tocar o teu negócio. Então, se a empresa só tem valor com você,
entendeu? Fica complicado até para acontecer a transação, né? Então, numa questão em si dele criar a vantagem competitiva dele, que para falar isso de forma genérica, é aqueles termos genéricos mesmo do Michael Porter, né? Porque eu não tenho, né? Seria até errôneo eu dar uma dica genérica aqui para qualquer negócio, porque cada negócio vai ter especificidade com a vantagem competitiva dele. E alguns negócios vão ser inviáveis por si só pela indústria que ele está querendo competir, né? Então, quando a gente avalia isso, a gente faz primeiro uma pesquisa de mercado, com dados primários e secundários para entender o setor que a pessoa tá atuando, né? E como posiciona no mercado dela, tanto se ela quer abrir a empresa, quanto se ela já atua no mercado, para depois fazer a valuation, né? Fazendo os cenários de valor da empresa, que acontece de duas formas, que é o que a empresa é hoje e o que é que ela pode ser em determinados cenários. Porque quando a gente vende uma empresa ou capta investimentos, você não vende uma tese do que ela é hoje, você vende uma tese do que é que ela pode ser recebendo o investimento. Então, todos esses pontos, né, do que ele precisa ser desenvolvido em específico, a gente vai olhar. Então, por exemplo, a gente trabalhou com a indústria, né, de bens de capital, né, para que produzir maquinários para usinas, para outros tipos de empresas. E a gente viu, por exemplo, que ele é um produto que era demandado internacionalmente, era um produto que com o dólar, né, desvalorizado, ele ficava cambialmente interessante, mas eles não tinham uma área de comércio exterior, por exemplo. Então, quando você cria uma área de comércio exterior numa empresa como essa, pode aumentar a tua projeção de fluxo de caixa, né, negociar, levar esse teu produto para esse tipo de cliente, que hoje não existia. Mas na valuation você pode apresentar, olha, com essa área de comércio exterior, você consegue ter uma empresa com uma valuation 10 milhões superior do que você tem hoje. E esse é o gap da oportunidade de quem vai comprar o teu negócio, vai investir no teu negócio. Então, essas oportunidades específicas, né, de vantagens e de criação de valor, a gente olha caso a caso, né? Em termos genéricos, eu focaria mais nessa questão de compreender o teu negócio a partir daqueles critérios e se essa dependência do empreendedor ela seja diminuída. Ele é importante, o empreendedor é a cara do negócio e tal, mas ele tem que difundir, não pode ser aquele empreendedor que ele retém o conhecimento e que se ele morrer amanhã, a empresa morre junto. Mas se ele quer que ela tenha perpetuidade, ele tem que difundir, é assim que é tratado, né? Então, por exemplo, em alguns casos, né, até empresas grandes, né, o Jeff Bezos, por exemplo, ele saiu, né, como CEO, agora ele está no conselho. O Elon Musk, ele já é uma figura mais perigosa. No mercado financeiro, eles têm os adoradores, tem questão, porque às vezes o Elon Musk fala uma coisa no Twitter e isso afeta as ações pela mistura de quem é o Elon Musk e quem é a empresa, né? Vem dando certo porque a Tesla deu prejuízo na maior parte dos anos, mas nos últimos dois ela conseguiu dar lucro, né? Foi os primeiros 2 anos que a empresa deu lucro, foi os últimos dois, né? Então, ele mostrou que aquela projeção, aquela valuation de geração de fluxo de caixa futuro está sendo verdadeiro, que ele é capaz de executar aquilo que ele se propõe. Mas eu acho que vai chegar um momento que ele vai ter que diminuir a concentração dele e pensar na sucessão também, até porque ele é CEO em múltiplas empresas, né? Na SpaceX, na Solar, né? Na Boring Company. Então, acho que esses são alguns aspectos que a gente acaba olhando sobre a ótica do empreendedor pessoa física.